boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a professora Camila. Eu estou fazendo a frente aqui de matemática A, vai cair na prova. Essa aula é a primeira aula, né? A introdução aos conjuntos, as noções básicas e operações. O que são conjuntos numéricos? Um conjunto formado por números é chamado de conjunto numérico e diremos que seus componentes são os seus elementos. Para representá-los, colocamos seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Em geral, usamos a letra maiúscula para nomear o conjunto todo. Por exemplo, o conjunto de todos os números ímpares menores que 10. Aqui ele deu um exemplo de um conjunto. Ele tem a letra maiúscula aqui representando o nome do conjunto. Aqui as chaves, que delimitam o conjunto. Cada elemento do conjunto, aqui no caso 0, 1, 3, 5, 7 e 9, elas são delimitadas pelas vírgulas. Então, esse conjunto aqui é um conjunto de números ímpares menores que 10. 0, 1, 3, 5, 7 e 9. Os conjuntos eles têm de duas maneiras aqui. Eles podem ser finitos ou infinitos. Então, ele dá dois casos aqui. Conjunto dos números pares. Ele começa aqui pelos pares, né, positivos. O B aqui representa o conjunto, letra maiúscula. Então, ele começa em 2, vai em 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ele não dá um fim de qual número par vai parar. Então, ele é chamado de conjunto infinito. Agora, a gente tem um caso aqui que seria um conjunto dos números pares, também números pares, menores que 200. Então, ele representou aqui pela letra C o conjunto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até 198. Como ele diz que é menor, como ele diz que aqui, no caso, é menor do que 200, então ele vai até 198. E aqui a gente vai dizer que esse conjunto é finito. O que é interessante de ver aqui? O conjunto infinito, ele tem todos os mesmos números que o conjunto aqui finito, ou seja, o B ele tem os mesmos números que tem em C. A diferença é que o C é menor do que B, ele está contido dentro de B. Agora, B não está contido em C, já que ele vai até o infinito. Aqui, outra maneira de a gente representar aqui os conjuntos é através do diagrama de Venn. O diagrama de Venn, como que ele funciona? Ele, em vez de representar aqui A, que é o nome da letra do conjunto, que começa lá 0, 1, 3 e assim por diante, até 10, como a gente viu a formação do conjunto como era feita. O que acontece? Ele aqui vai ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 0, como ele é neutro, ele pode ou não entrar no conjunto. Daí é a decisão de quem formulou o conjunto. Ele pode ser representado através desse círculo. Então, o diagrama de Venn é uma representação visual do conjunto. Essa outra representação aqui é uma representação matemática, é uma escrita mais matemática, e aqui seria uma visão de como seria esse conjunto. Então, aqui, o conjunto A, ele tem 6 elementos. O que são os elementos mesmo? Os elementos são cada número que tem dentro do conjunto aqui. Ah, mas se tivesse aqui, por exemplo, vamos dizer, π. Π também seria um elemento, apesar de eles ser um número irracional, um número especial, qualquer coisa assim, ele também seria um elemento do conjunto. Ah, tá, mas se fosse um número negativo aqui, fosse menos 1, também é um elemento. Elementos são todos os números ou coisas dentro de um conjunto. O que pode ser? Ah, mas o zero, o que ele significa? O zero também é um elemento. Apesar dele não ter valor, ele também é considerado um elemento. Então, aqui em A, a gente tem 6 elementos. E podemos indicar numa outra notação. Aqui na notação NA igual a 6, significa que esse N significa o número de elementos, não confunda. Número de elementos no conjunto A, daí você representa por minúsculo, é igual a 6.
presta atenção, o 6 não é o elemento, não é o número que está dentro do conjunto. O 6 é a quantidade de elementos que tem nesse conjunto. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Na formação desse conjunto. Então, é o número de elementos, não é o número que tem no conjunto. Descrição do conjunto numérico. Uma outra forma de representarmos um conjunto é descrevendo uma propriedade ou uma característica do conjunto. Então, ali, o nosso representante aqui, o conjunto A. X, essa aqui significa tal que. X é tal que X é um número ímpar menor que 10. Ou seja, ele considerou ali 0 primeiro, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, são todos os números ímpar menor que 10. E aqui, eu poderia considerar menos 1. Ele não definiu aonde começa, mas ele definiu até onde vai. Então, eu podia dizer assim, vem do menos infinito até 9. Os números ímpares, menos 1, menos 3. Mas aqui vamos seguir o que ele está dizendo. B, o conjunto B, ele seria um número x, tal que x é um número maior que 2 e menor que 6. O que é maior que 2 e menor que 6? Maior que 2, então 2 não vai estar contido, né? Maior que 2. E menor que 6, o 6 não vai estar contido no conjunto. Não vai ser os elementos do conjunto. Então, a gente vai ter aqui 3, 4 e 5. Esse seria o conjunto B. Se eu fosse escrever ele na notação que a gente estava vendo lá, B é igual a chaves, 3, 4 e 5. Então, é um conjunto em que o número de elementos nele, então a gente põe um Nzinho, B minúsculo, o número de elementos dele é 3. Mas ele tem um 3. Esse 3 é o elemento 3. Aqui é a quantidade de elementos que é igual a 3. Não confundir as coisas. Pertinência e inclusão, isso aqui é importante. Para indicar que um elemento pertence a um conjunto, usaremos a seguinte notação. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem, por exemplo, o elemento 5 pertence, esse E significa pertence a A. 5 pertence a A. E 2 não pertence a A. 2 não pertence a A. Quase todas as simbologias, quando ela tem um barrado, significa ao contrário daquilo do significado original. Então, não pertence. É como se fosse um não. Uma placa de... Como nas placas de estacionamento que tem um barrado, é o mesmo significado. Não. Não pode, não é, não pertence no caso aqui. Então, a gente lembrar lá do conjunto A, que é todos os números ímpares até 10. Então, a gente vai ter lá que o 5, ele pertence a A. Então, ou seja, ele é um número ímpar e ele está menor do que 10. E o 2 não pertence a A porque ele é um número par e o A foi definido como um conjunto de números ímpares. Então, ele não pertence porque ele é par. O que significa? Os elementos, os elementos do conjunto, eles têm a pertinência. A inclusão seria mais na parte de se um conjunto ele contém ou não contém outro conjunto. Então, vamos dizer que, para indicar que um conjunto está contido em outro conjunto, usamos a notação. Então, a gente tem um conjunto C aqui que eles inventaram. C está contido, esse C estilizado aqui é de contido. Está contido em B. Então, C está contido em B. C, daí a gente tem um contido barrado, não está contido em C. Então, B não está contido em C. O que significa isso? Se a gente for desenhar aqui rapidinho aqui, B. Vamos dizer aqui que tem um conjunto B. Dentro do conjunto B, qual que era o conjunto B?
ele tinha o número 3, 4 e 5. Ele diz que aqui o C, ele está contido em B, então ele está dentro de B. Todos os elementos de C, ele tem que pertencer necessariamente a B, para que ele esteja contido. Então, o que acontece aqui? Eu vou dizer que o conjunto C ele não foi definido, mas seja 4 e 5. Então, aqui é o conjunto C. Então, a gente vai ter aqui B, C, e C está dentro de B. Ou seja, C está contido em B. Agora, o B ele não está contido em C, porque esse elemento aqui, o 3, não pertence a C. Então, não tem como o B está contido dentro de C. Outra maneira de escrever isso aqui, que não mostra na apostila, é a continência está ao contrário. Que, por exemplo, aqui, B e C. O que significa quando ela está ao contrário? B, ó, se para o lado direito a abertura do C for C está contido em B, ao contrário significa que B contém C. B contém C. Ou B não contém C, né? Se você quiser fazer barrado. O que significa? É que é melhor vocês memorizarem esse tipo aqui, que ele está contido ou não, ou seja, C está dentro de B, memorize um lado da abertura e quando for ao contrário, você só inverte a ordem inteira aqui da sentença. Então, o que acontece? B não contém C. Então, se eu tirasse o barradinho aqui, B contém C. Ou C está contido em B. Um está dentro do outro. Continência significa que um está incluso dentro do outro. Pertinência é os elementos que pertencem àquele conjunto. Não confundir as duas coisas. Um conjunto está contido em outro se todos seus elementos pertencem ao outro. É o que eu acabei de dizer. Todos os elementos aqui, que a gente for ver ali, eu vou desenhar novamente aqui o conjunto C, que a gente considerou o 4 e o 5. C. Então, se todos os elementos pertencem ao outro conjunto, significa que ele está contido. Podemos também dizer que o conjunto B contém o conjunto C dentro dele. Então, esse contém aqui é aquele C estilizado virado para trás. Então, seja, B contém C. Ou C está contido, Czinho estilizado, em B. Seriam o mesmo significado. Isso aqui é uma coisa que pode cair, confunde, mas o contém e o contido, então a gente tem aqui contém, B contém C, ou seja, a gente vê que os elementos que tem em C são os mesmos elementos que tem uma parte em B aqui, então ele contém o C. Ou o C está contido em B, o C está dentro de B. Consideremos agora o conjunto A, então o A aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é outro A, não é aquele A que a gente tinha definido antes. E o conjunto B, 3, 4, 5. Representando no diagrama de Venn, temos. Então, o que acontece aqui? Esse é o diagrama de Venn, para ficar mais graficamente possível de ver, né? Para ficar mais fácil de enxergar. Então, a gente tem que o A, se for pegar, ele tem o elemento 1. Aqui ele tem o 1, ele tem o 2, ele tem o 6, ele tem o 3, o 5 e o 4. Foi o que ele definiu antes aqui, nessa sentencinha. E B, o B ele tem o 3, o 4 e o 5 apenas. Aqui, ó, 3, 4 e 5. Se a gente for ver no diagrama de Venn, o B ele está contido dentro do A. Ou seja, como é que eu vou escrever isso? B, o C estilizado de contido, em A. Ou A contém, C estilizado virado ao contrário, B.
Certo? Beleza? Então, continência, né? Inclusão é um conjunto dentro do outro. Então, aqui, ó, que a gente tinha visto, B está contido em A. Um conjunto B é um subconjunto, essa outra nomenclatura que você pode chamar, subconjunto de outro conjunto quando qualquer elemento de A também pertence a B. Então, o que ele está falando aqui? Subconjunto é basicamente a continência. Então, como B está dentro de A, ele é um subconjunto de A. Mesma coisa que C. O C é um subconjunto de B e também é um subconjunto de A, porque ele está dentro. Agora, A é um subconjunto de C? Não. O A ele tem mais elementos fora aqui que não pertencem a C. Para ser um subconjunto, ele tem que estar com todos os elementos dentro do conjunto maior. A gente tem três conjuntos que eles são definidos sempre, vamos dizer assim, da mesma maneira. E definimos que um conjunto universo U, a simbologia é U, possui todos os elementos de todos os conjuntos considerados. Ou seja, o que é o U? O universo, vamos pensar, é igual ao nosso próprio universo. Então, o U geralmente ele fica, a simbologia dele aqui do conjunto U, ele fica fora de qualquer conjunto representado, porque ele pega todo o universo. Vamos dizer aqui que esse o conjunto A, ele é um subconjunto, é um conjuntinho dentro dos reais, dentro de todos os números possíveis, que são os reais e os imaginários, né? Vamos lá. Reais e imaginários. Vamos dizer que todo o universo aqui são todos os números existentes, possíveis, possíveis, né? Então, o A seria um subconjunto desse universo. E B seria um subconjunto do universo também de A. Então, U representa toda uma população, todo o conjunto possível na sua situação. Ele dá um exemplo aqui da população humana. Então, se a gente falar assim, a população humana é o conjunto universo. Então, todos os seres humanos que existem na face da Terra seriam o universo da população humana. Mas eu quero considerar só as pessoas loiras. Se eu for considerar só as pessoas loiras, ele vai ser um conjunto. Vamos dar a letra L maiúscula aqui. Que vai ter lá, vamos dizer, vai ter lá cada quantos por cento de pessoas loiras existem. Vamos dizer que seja 20%. Então, 20% do nosso universo, vamos ter o universo aqui, população humana. Então, a gente vai ter lá cada indivíduo loiro que existe, ele é um elemento do subconjunto dos loiros na população humana. Então, 20%, que seja 20% da população humana loira. Então, esse seria um subconjunto L dentro do universo. Mas eu posso considerar, sei lá, as estrelas. Então, se a gente fosse considerar as estrelas, a gente tem um próprio universo, o espaço sideral. E eu vou ter um subconjunto aqui de estrelas que eu quero considerar. Então, o U seriam todas as estrelas existentes, mas eu quero considerar só o Sol e a Alfa Centauro, por exemplo, a Alfa Centauro lá. Então, eu tenho duas estrelas, meu conjunto vai ser um conjunto qualquer lá que eu quis lá, eu vou pôr D maiúsculo. Então, eu vou considerar lá só Alfa Centauro e o Sol. É um conjunto com dois elementos dentro de um universo gigantesco de estrelas que existem. Então, um conjunto universo abrange todos os elementos possíveis naquela situação, naquela consideração. Aqui que nós temos, então, o conjunto unitário. Ele é um conjunto que possui um único elemento. Então, o que significa? Eu vou pegar um conjunto qualquer que ele definiu um outro A, que o elemento que ele tem dentro é o 3. Mas quer dizer que ele tem 3 elementos? Não. Se eu fosse definir o conjunto unitário, ia ser N minúsculo, o Azinho, porque o conjunto é A, só que daí ele fica pequeno. E aqui, quantos elementos ele teria? 1. Então, essa seria a grafia
matemática para esse conjunto. N minúsculo A igual a 1. O que acontece aqui? A gente tem no caso aqui ele selecionou um A, então se a gente fosse desenhar um diagrama de Venn, seria aqui A, e o elemento lá dentro é o 3. Mas é um único elemento, então é o conjunto A, 3. O que é interessante do conjunto unitário? Todos os conjuntos, com exceção do conjunto vazio, tem um conjunto unitário. Então, se a gente for inventar aqui um outro conjunto qualquer, eu vou chamar de D, para não repetir, D. E lá dentro do D tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. O que significa? Então, eu defini um conjunto D aqui, 1, 2, 3, 4. E esse conjunto D, o que ele tem? Eu posso fazer um mini conjunto aqui, ó, um conjuntinho, um subconjunto A. No caso, o conjunto A seria o 3, né? Se eu for seguir o que já está definido aqui. Então, vamos pôr outro nome aqui. Vamos pôr de W. Certo? Então, teria um conjunto unitário que ele tá contido. O conjunto unitário está contido dentro de qualquer outro conjunto, menos o conjunto vazio. Então, o A está contido em D. A contido em D. Opa, em D. Ou D contém A, né? Que é a grafia escrita de trás para frente. O W também. Então, o W está contido em D. Então, esses aqui você vê que são subconjuntos que têm apenas um elemento. E esse um elemento significa que ele é um conjunto unitário. Então, todos os conjuntos têm o conjunto unitário, a menos do conjunto vazio. Aqui, o conjunto vazio não possui elementos e representamos por... Aqui temos as chaves vazia, né? Ou esse símbolo aqui de negação também. Para todo conjunto A, tem-se um conjunto vazio contido em A. O conjunto vazio é quase igual ao conjunto unitário. O conjunto unitário está em todos os conjuntos, menos o vazio. Se a gente for fazer um diagrama que ele vem de A, do nosso primeiro A lá, que eram os números pares menores que 10, ele considerou 0, 1, 3, 5, 7 e 9. A gente sabe que o número de elementos deste A aqui, deste conjunto A, é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 elementos. O que seria o conjunto vazio? Se eu pegar aqui uma parte dele aqui, ó, que eu não estou considerando nenhum elemento, esse aqui eu posso chamar pelo conjunto vazio. Tem nada aqui. Não representei nenhum elemento aqui dentro. Nesse A também eu posso pegar um qualquer aqui, vou falar que esse cara aqui se chama F. Criei um conjunto F aqui que só tem um número 1. Então, F seria um subconjunto de A. Vamos pôr um Fzinho aqui. O N, NF é igual a 1, ou seja, ele tem um elemento, ele é um conjunto unitário. Então, eu posso definir o conjunto unitário dentro de A, que ele está contido em A, e posso definir que o conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos existentes, no conjunto universo, no conjunto unitário, no conjunto, qualquer conjunto que você criar, por exemplo, a gente criou o conjunto A, o conjunto F aqui, o conjunto B que tinha mostrado. Então, por definição, o conjunto vazio está em todos os conjuntos. O conjunto unitário está em quase todos os conjuntos, com exceção do conjunto vazio. E o universo é o cara que abraça tudo e todos, que sempre vai pegar todos os elementos possíveis naquela sua situação. E como a gente pode fazer algumas operações com os conjuntos. Entre essas operações aqui, por exemplo, a gente vai considerar um conjunto A e um conjunto B
definido diferente, aqui no caso é 0, 1, 2, 3, e aqui 3, 4, 5, 6, 7. Já olhando de cara, assim, a gente vê que eles têm um elemento em comum, que é o 3. E a partir disso a gente consegue fazer 3 tipos de operação. A gente tem a união funciona como um casamento entre os conjuntos, então a gente vai ter aqui o conjunto A, união B, isso mesmo, A união B, não é unido. Então, esse A união B é pegar todos os elementos que pertencem a A ou a B e formar um conjunto. Então, a gente vai ter aqui um conjunto A união B, que eu poderia chamar, por exemplo, de conjunto C, que seria a união dos dois conjuntos. E o que que tem? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, que é de A, e 3, 4, 5, 6, que é de B. Então, é a continuação, não tem nada difícil, é só unir todos os elementos. Ah, mas o 3 aqui, ele repete? Não. Como ele é um elemento que significa, representa o 3, então você não precisa fazer 3, 3. Não precisa repetir aqui 2, 3. Então, um 3 só representa os dois 3 que tem na união entre A e B. Então, todos os elementos que tem em qualquer conjunto, você une os dois. Operações entre conjuntos, agora nós temos a interseção. A interseção entre os conjuntos A e B. A interseção, por definição, a gente podia dizer que é um cruzamento. O que é um cruzamento lá, se for ver na rua? É onde eles se encontram, onde eles têm um ponto em comum. Então, a interseção seria o ponto em comum entre A e B. Ou seja, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Quais são os elementos em comum entre A e B? Vamos ver aqui na nossa colinha aqui embaixo. 0 tem em comum com A e B? Não. O 1 tem em comum com A e B? Também não. O 2 é exclusivo de A. E 3 está em comum com A e B? Sim. Então, esse 3 aqui, ele está em comum aqui. Então, a interseção são os números, os elementos em comum. Então, aqui eu vou criar a interseção. A união é o U para cima, a interseção é o U para baixo. Então, a interseção B seria o elemento 3. Então, o elemento 3 é o único elemento aqui nessa demonstração, nesse exemplo aqui, que está na interseção entre A e B. E por último, a diferença. A diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Esse aqui é um pouco pegadinha, tem que prestar atenção. Tudo que tem em A menos B. Ou seja, tudo que A possui menos tudo que B possui. Então, o que ele quer? Ele quer que fique remanescente os elementos de A menos os elementos em comum em B. Ou seja, se a gente for ver aqui, 0. O 0 tem em comum entre A e B? Não. O 1 está em comum entre A e B? Não. O 2 tem em comum entre A e B? Também não. O 3 ele está em comum. Então, ele quer que tudo que tem em A, mais tire tudo que tem em B. Então, como está em comum, a gente vai cancelar esses dois caras aqui. Então, o 3 sai. Tá, mas o que acontece com o resto? O resto não entra, porque ele quer tudo que tem em A, menos o que tem em B. Então, esse aqui é o que sai fora. Então, o que vai sobrar aqui? 1, 2, 3, que é a resposta que ele deu aqui. Ah, mas se fosse B menos A, é igual? Não. Então, B menos A. A gente tem que fazer a análise ao contrário. 3. O 3 ele está em comum aqui, que a gente já viu com A. Ele quer tudo que fique em B, menos tudo que tem em A. Então, a gente vai cortar o 3 aqui, porque o 3 ele está em comum com o A. E ele não quer nada de A. Então, tira o 3. O que tem? O 4 tem em comum? Não. O 5 tem em comum? Não. O 6 tem em comum? Não. O 7 tem em comum? Não. Então, vai ficar o quê? 4, 5, 6, 7. Ah, mas o 0, 1, 2, o que acontece? Ele não quer nada de A, ele está eliminando aqui, é menos A. Então, ele não quer nada de A. Ele já eliminou o que tinha em comum aqui, e o que sobra você ignora. Então,
a resposta seria 4, 5, 6 e 7. Então, vocês podem ver que algumas questões eles vão falar lá se A menos B e B menos A é igual. Não é igual, não. Você tem que fazer essa pequena matemática aqui para poder ver o resultado. E eu agradeço a todos os alunos do Vai Cair na Prova por assistir essa primeira aula aqui e aguardo para as próximas aulas, então, e resoluções de exercício. Tchau!